Boa tarde. Primeiro, assim, é um prazer muito afetuoso falar, né, sobre a síndrome de Rett. Eu vou falando enquanto ele está colocando ali. Então, assim, primeiro, falar sobre a síndrome de Rett é bastante complicado, né? E ainda mais sobre disfagia, que toca, né? Que mexe não só com a gente, fono, com o paciente, mas, inclusive, com vocês, pais, né? E aí, falar sobre deglutição envolve muita coisa, que é um sistema nervoso voltado a tudo isso, que vai desde do córtex até o tronco, e onde está tudo relacionado, é uma teia, é um emaranhado, isso tudo, né? E assim, eu costumo dizer que a gente que atende uma menina, Rett, a gente tem que ter muita ligação com ela, ligação com a família, né, ligação com as pessoas que atendem. Estava falando desse sistema nervoso, né, central, e aí eu vou falar dessa ligação que eu acho mega ultra importante, que assim que eu comecei na faculdade, um professor meu de neurologia, ele falava sobre um professor sinistrão, era o Abrantes Herbert, que ele falava que o sistema nervoso é um todo único e indivisível, cindido apenas por questões didáticas. E, inicialmente, eu falei assim, ele é neuropoeta, coisa bonita, né? Eu nunca vou usar isso na minha vida. O que significa isso? É uma viagem, mas, enfim, ao longo da minha pequena experiência, né, eu venho observando exatamente isso, que a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não consegue dividir o corpo humano ou o cérebro, né, apesar de os médicos, a gente fazer isso, os doutores, os fonos, as físios, né, a gente quer fazer isso. Você tem, desde o dedo até a unha, você tem médico para tudo. E com a Rett não é diferente. A gente tem que conhecer esse todo e conhecer essas partes individualmente. Então, digamos que aqui seja uma... São os neurônios, né? Inicialmente eu pensei isso. Aqui são os neurônios e aqui são... Aqui, cadê, meu Deus? Ó, aqui é a função. O que a gente quer atingir? Nosso caso agora específico, a gente quer atingir a deglutição. Então, alguns neurônios, cada um tem uma cor, cada um tem um jeito, né? Alguns neurônios trabalham mais rápido, outros mais acelerados, é porque passou rápido, vocês nem viram. Eles iam entrando devagar, iam entrando de um jeito, né? Então, cada neurônio funciona de um jeito. Assim é a pessoa. A gente olha para o diagnóstico, ok, mas a gente lida com pessoas, né? Cada menina é uma menina diferente. Apesar de estar ali, o MEC P2, né? Cada um é uma menina diferente. E aí aqui a gente quer atingir essa função. Como que a gente vai atingir essa função? Trabalhando, eu trabalho as subfunções. A gente vai trabalhar nessas subfunções que a gente vai ver mais lá na frente. E assim, vendo isso aqui, hoje é tão emocionante reunir tantas pessoas com uma mesma, em prol de uma mesma causa, né? Eu fiquei ali viajando na minha viagem e vi que aqui somos nós, né? Somos nós e aqui é a nossa paciente. Aqui são as Marias, são as Joanas, são as Isadoras, são as Paulas, né? Então, é o que a gente está fazendo aqui. Se a gente dá a mão um para o outro, aí você vai indicando o médico, aí você vai indicando aquela fono que você gosta, você vai indicando aquela físio, né? Então, assim, a gente vai. Ah lá, viu? Aí, agora eles resolveram trabalhar, os neurônios. E aí, a deglutição, né? As fases da deglutição. A gente já viu aqui, mostrando, e a gente sabe que a fase oral e preparatória, a gente começa sentindo o cheiro, né? É essa fase ali inicial, antecipatória, que muitos autores só relacionam essas três. Mas eu gosto bastante dessa definição aqui, que é antecipatória, preparatória, oral, que é quando você sente o cheiro, quando você escuta, né, o alho. Sou péssima na cozinha, então não sei nada, viu, gente? Então, você escuta o alho mexendo, você sente o cheiro. A fase oral, ela... Daqui a pouco vai vir o vídeo, viu, Xará? Tá? A fase, se você quiser ir preparando, que aqui está, mas eu quero mostrar o vídeo, que fica bem mais ilustrativo sobre tudo que já foi falado aqui, né? A fase oral é essa
onde você há a mastigação, onde vai da cavidade oral para a faringe, que é uma fase voluntária, que passa para o esôfago, e aí a gente vai ver ali o trabalho que dá, né, desse sistema, porque se o palato não levanta para fazer esse vedamento, para não ir para a nasofaringe, que é para o nariz, vai sair comida pelo nariz, né? Se não há esse levantamento laríngeo para fechar, quando anteriormente a doutora falou que desce pelo lugar errado, exatamente, desceu pelo lugar errado, porque a laringe não fez a elevação, não vedou, e aí entrou em vias aéreas, né? Ou seja, quando a criança consegue ter esse reflexo de tosse ou engasgo, que a gente vai ver lá na frente, é ótimo. E quando ela não tem esses sinais, né, como era aquela outra paciente, então fica bastante complexo. Viu ali, nem ofertaram para eles dar uma cheiradinha no alimento, que eu acho isso super mega importante. Fase oral, tá mastigando, ó. Vai enviar, está fazendo bolo alimentar, você tinha que mastigar 30 vezes no mínimo, ó. Levantou, fez o levantamento do palato, desceu, olha a laringe aqui, trabalhou, se descer para cá já era. Se descer para cá, lascou tudo. Então é isso que acontece. Então é muito rápido, às vezes visualmente a gente não percebe, né? Mas é exatamente isso que acontece quando a gente vai ofertando comida e a criança não dá nenhum sinal. Mas, Sandra, então, essa disfagia, ela acontece, ela é um sintoma de base que pode acometer qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o estômago. Esse sintoma pode causar risco clínico de desidratação, desnutrição, e é exatamente isso que ela relatou antes, né? Aquela menina ficou magérrima. E por isso que eu falei, gente, é tão difícil, às vezes, a gente falar assim, olha, precisa de uma GTT, né? A sua filha, por enquanto, não vai mais se alimentar por via oral. E aí, depois desse trabalho, a gente encaminha para a Aline, porque a Aline ela sabe bem, ela dá uma dura, é a terapia com a Aline. Porque algumas mães, essa dificuldade, a minha filha nunca mais vai comer, não é que ela nunca mais vai comer, o trabalho vai continuar sendo feito, né, para que ela se alimente por via oral. Então, alguns sinais que vocês podem perceber em casa, está com dificuldade de engolir, está demorando muito, está tossindo, está fazendo aquele pigarro espontâneo que é... Isso é péssimo, viu? Voz, é péssimo fazer isso. Para as fonoaudiólogas, elas detestam. Então, se a criança está demorando muito, com a comida muito tempo na boca, está aparecendo engasgos, soluços, cansaço para comer, a criança fica ali cansada, às vezes... Tem alguns movimentos, então aí vai... exatamente, é nosso olho clínico, é o olho de você, pai, que já conhece o seu filho, e posteriormente a gente que vai fazer essa avaliação, né? Está demorando muito para comer, mas Sandra, antes ela comia essa quantidade, mas agora ela demora, passa 2 horas e 37 minutos para comer. E às vezes o cuidador, né, não é culpa do pai, porque o pai pensa o quê? Mas ela comia, meu filho vai ficar com fome, né? Minha filha vai ficar com fome, não pode. Então tem que dar comida para ele, sim. Espirros, às vezes até comida pelo nariz, ó, porque não fez o vedamento lá do palato, como a gente viu naquele videozinho. Então, e febre sem causa aparente. Tem uma paciente minha que ela está com várias febres, e aí foi ao médico e eu estou falando, olha, vamos diminuir, vamos intensificar a fono, porque você, na ausculta, a gente percebe, e você vê esse tempo de alimentação mais demorado, só que eu tenho que mandar ela para a Aline, que o trabalho ainda está difícil. Ela ainda não... avaliação clínica, ou indireta. Simetria e postura, que eu vou falar um pouco lá na frente sobre postura. Sensibilidade extra e introral. Doces, salgados, amargos, azedos, aspectos da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios que em movimento.
Por que eu falei que ele passou rápido pelaquela fase preparatória? Gente, primeiro a gente come com os olhos, né? Eu sei que o tempo é uma coisa. Eu depois que fui mãe, eu penso muito agora para falar mais com vocês, porque o tempo é cruel. Então, às vezes, a gente está com pressa, às vezes, né? Então, você vai cheirar o alimento, você não vai botar para ela cheirar, né? Vai demorar, estou com pressa, tem hora, não sei o quê. Mas é fundamental esse preparo, infelizmente, né? Trabalhar esse olfato, esse cheiro, porque cada área da nossa língua, é o salgado, é responsável pelo salgado, doce, terço anterior, terço médio. Então, isso tudo tá sendo trabalhado nessa. Observar a voz. Às vezes, ela está com voz rouca, soprosa, Sandra, mas a Rete não fala. Então, ela tem outros sinais. Né? E outros sinais ela te dá. Ela verbaliza. Se a Rete de vocês não me verbaliza, procura outro fonoaudiólogo. Brincadeira. Então, elas verbalizam, elas se comunicam, a gente sabe. Então, há essa diferença nesse som vocal. Há essa diferença. E a higienização oral, ela arrasou. Eu fiquei até com vergonha das minhas figuras que eu vou mostrar à frente. Ela arrasou, vou mostrar algumas. Deglutição de acúmulo de saliva, presença de TQT ou GTT, né? Isso tudo a gente tem que ver. Se faz vômito, se a criança já está... Né? Já está com aquela ânsia de vômito. Se a gente consegue dar essa alimentação, está a posição, vou ver um pouco mais lá na frente, é uma pena que tem poucas imagens. Então, tem uma doença de base. Nunca a disfagia vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de uma outra fisiopatologia. Né? Comunicação. Como que a sua filha, seu filho se comunica? Como que você sabe que ele não está querendo mais o alimento? Ele faz assim, chuta, dá chutão. Então, a gente tem que arrumar maneiras que ele se comunique. Fecha a boca e vira para o lado. Excelente, muito bem. Tem essa coordenação motor, olha isso, né? Está tudo sendo trabalhado. Então, essa comunicação é importante diante dessa oferta de alimento. Respiração, tá? Você vê que ela já está... Ou para muito tempo, igual aquela menina, eu estava tirando uma foto. Né? E a postura, higiene oral, que é de suma importância. Às vezes, eles não fazem a varredura. O que é a varredura? A gente come, e aí depois a gente faz aquela limpeza assim, que a gente não percebe muito, mas isso é a varredura de suma importância, exatamente. E eles não fazem isso assim 100%. Então, se ficar alguma coisinha, aquilo dali vira um monstro aqui no esôfago, causando a broncoaspiração. Né? E aí, a gente, eu atendo em casa também, algumas pessoas, é legal observar, o cuidador é observar. Não é, olha, chega na casa, olha só, faz assim, você senta aqui, bota ela assim, postura 90 graus. Não, você vai lá para observar primeiro. Né? Você observa, é o que eu costumo dizer. Finge que eu nem estou aqui. Observa, porque dali você vai padronizar, né? O movimento correto, a postura correta. Então, aumentar o volume da consistência aos poucos. Independente, gente, que seja RET, síndrome de Down, a gente tem que ter uma postura para se alimentar. Né? A gente não vai ficar macarrão escorrendo no buraco da pia, sentado assim, deitado. A gente vai engasgar. A gente não vai sentir como eles, mas a gente vai engasgar, isso é óbvio. Vai entrar pelo lugar errado. Então, assim, depende da idade, a gente tem que posturar. E não saiu a outra figura, a correta. Não saiu. Então, às vezes, a gente pega a criança, né, no colo e faz assim. Ou então, a mãe fica assim de lado. Você está sentado e aí, exatamente na posição que ela está ali, de lado. Então, a gente tem que ficar de frente para ofertar a colher assim, a colher vai vir assim, para ofertar o alimento. Vamos procurar não jogar o alimento goela abaixo. Vamos botar aqui do ladinho, assim, ó, na bochecha. Por quê? Porque isso já vai estar trabalhando essa musculatura intrínseca, né, da boca, movimentos linguais, né, que ela não pode perder, e ela tem que continuar a ter esse movimento lingual, que é a língua que leva o bolo alimentar
lá para dentro, né? Aqui depois, se vocês quiserem, achei até interessante essa imagem, foi de um hospital aqui do Rio que fez uma cartelinha, uma carteirinha. Você conhece, Aline? Fez uma carteirinha com posturas muito, muito interessantes. Você não saiu ali. Mas bem legal. Depois, se vocês quiserem, eu falo para vocês. E aí os recursos que eu fiquei envergonhada, que ela já falou aqui super bem, né? Por quê? Trabalhar essa higiene oral é importante para odonto, para gastro, para físio, para a vida das nossas meninas, né? Ficar qualquer resquício de alimento e aí outro dia você fala assim, eu fiquei com tanta vergonha, né? Eu fui atender uma menina e eu fiquei assim envergonhada de falar. Falei, mas não posso, meu Deus, falar com jeitinho. Olha, eu sei que é difícil porque elas têm uma força enorme, né? Então para isso você faz aquela espátula, isso aí são todas as formas manuais. Tem até aqui essa dedeira, né, que faz com garrafa PET, que você põe e coloca a dedeira para ela não morder o seu dedo, porque a gente tem que limpar a língua, gente. A gente precisa limpar a língua dos nossos pacientes, dos nossos filhos, viu? E precisa, né? Não, ela não deixou. Não, ela está muito agitada hoje. A gente escova o dente. A gente escova a língua também, né? Senão dá mau hálito, fica ali, e fica aquilo, e fica aquele acúmulo, e aí é daí que vai broncoaspirar, ela já mostrou, não preciso me prolongar, né? E os recursos terapêuticos tem a therapy taping, né, que é a bandagem, onde a gente coloca desde a inserção da musculatura dos órgãos fonoarticulatórios, bucinador, orbicular, que são os responsáveis por essa mastigação, deglutição, né? E tem a laser terapia, que já era muito falado e agora está sendo muito falado. Tem suas contraindicações, né? E surgiu também um piperine, uma pimenta, né? Tem uma pimenta, está sendo pesquisado, tem alguns estudos, uns artigos de uma pimenta preta, é uma solução, né, provavelmente, que aí também estudo está em evolução, né, mas que aumenta essa deglutição, né? Então, como é que a gente aumenta a deglutição na terapia? Fazendo estimulação sensório-neural, usando o gelo, né? E aqui é legal. O protocolo, tem alguns protocolos, e aí cada instituição, cada hospital tem o seu protocolo. Depois, se vocês quiserem, isso é bem legal, porque eu acho que a gente precisa, a nossa vida é tão corrida que a gente precisa, assim, primeiro organizar. Primeiro você vai ali, depois você vai ali. Né? Então, esse daqui é bem legal, que tem a numeração. Você tossiu, você tosse durante o almoço? Sim, muito, nenhum, mais ou menos, muito, não sei o quê. Ele engasgou com líquido. Não, engasgou com biscoito. Então, ali tem um padrão, isso foi um protocolo, IT, que foi bem antigo, isso foi até que saiu de um leite, bem legal, o leite que distribuiu esse protocolo, e tem alguns hospitais também seguem, assim como o FOS e o DOS, né, que avalia essa deglutição, essa funcionalidade da deglutição e da mastigação, e esse é bastante interessante porque vê. E aí, você vê assim, são 1, 2, 5, 10 perguntas, né? Se você acertar, que é errar ali 3, você já está com uma disfagia praticamente. Viu? Então, é muito sério. É muito sério. Eu pensei assim, não, a metade, não. 3, a gente já está ali. Então, você tem que procurar um médico, você tem que procurar um fonoaudiólogo. Se você, dessas perguntas de 3, você falar que sim. E aí os exames complementares é uma videoendoscopia e a videofluoroscopia, né, tudo que a gente já falou aqui, que tem a vídeo é menos invasivo, não tem radiação, porém não vê a fase faríngea da deglutição, só vê essa daqui, então praticamente não vê bastante nada, né? Então, mas enfim, como é menos invasivo, na maioria das vezes é o mais solicitado.
e a videofluoroscopia, que é rápido, é indolor, mas tem uma radiaçãozinha aí. E aí, como eu falei, a gente procura trabalhar todas essas funções. Não está aparecendo o vídeo, não vai aparecer, mas o que acontece? Visual, auditivo, né? E a nossa, como eu falei, a nossa essa deglutição, para a gente deglutir, a gente precisa sentir, né, esse cheiro. Então, não aparece o vídeo, infelizmente. Estou fazendo um estudo que é empírico, apesar de não gostar muito, né, mas é o que está me mostrando a paciente. E o que acontece? Motoramente, quando a gente realiza esse trabalho de massagem intraoral, perioral, que as fonoaudiólogas fazem, que é chatíssimo, né? Que enfia a mão na boca, a gente tem que fazer praticamente uma hipnose com a criança, olhe para mim, você gosta de mim, enfim. O que acontece? Com esta paciente, não está resolvendo mais nada disso. Então a gente vai colocar uma GTT nela. Calma, vamos fazer o trabalho direito, né? E aí o que acontece com ela? Ela só está fazendo assim quando ela sente cheiros. Ou seja, o tálamo dela, o tálamo é o único do sistema nervoso que ele não restringe, ele não peneira. A gente está aqui, a gente vai sentir cheiro de pum, cheiro do meu perfume maravilhoso, a gente sente o cheiro da chuva, a gente não restringe, né? O tálamo, ele não. Eu quero sentir só um cheiro bom. Não, agora eu quero só sentir um cheiro ruim. Ele não restringe, ele não faz essa peneira. Então, o que está acontecendo com ela? A via de entrada, a minha observação, né, clínica, a via de entrada com ela para estimular essa deglutição, aquela subfunção lá que eu mostrei lá no início, para chegar na função que é a deglutição, com ela está sendo esse olfato, nessa degustação. O que você gosta? Cheiro de arroz doce com canela. O que você gosta? De canela, café. Então, a gente traz, né, o cheiro para trabalhar isso, que vai enviando resposta lá para o cérebro, como a gente acredita na neuroplasticidade, vai enviando resposta para o cérebro e vai ativando esses neurônios que ainda estão adormecidos através do cheiro. E é uma pena não ter aparecido o vídeo, que mostra direitinho esse trabalho todo, e com cheiro, ela vai a deglutição. Mudar é preciso, né? As mudanças são muito difíceis em nossa vida, todas as mudanças, mas a gente tem que optar. Quando a gente muda, a gente perde alguma coisa, né? Ou, pelo menos, a gente deixa de ter naquele momento. A gente pode pensar assim para uma GTT, que às vezes é necessário, né? Naquele momento, não que a sua filha nunca mais vá se alimentar por via oral, mas para a qualidade de vida dela, naquele momento, a gente não pode deixar ela ficar desnutrida, né? E aí a fono vai trabalhar isso junto com você e, posteriormente, com a Aline, que vai trabalhar junto com a mãe, que ela manda super bem essa questão. Vocês sabem, né? Você não entende absolutamente os pensamentos ou as palavras de outrem. Você os degusta, como a um vinho, ou um vinagre, ou um prato qualquer. O que importa é que transformemos o paladar em força de sentimento. Rudolf, muito obrigada.